Orixá incorpora, orixá se manifesta ou o orixá tem possessão? E catiço, ele incorpora? Essa é uma dúvida que todo mundo tem, porque são três palavras totalmente diferentes e que significam três coisas totalmente diferentes: possessão, incorporação e manifestação. Em quais casos se encaixam cada uma das entidades que fazem parte do candomblé, da umbanda e de outras religiões animistas e elementais de matriz africana? Vamos bater um papo sobre isso hoje. E vamos tentar explicar esse fenômeno sem ser muito científico. Porque, tenha certeza, esse é um assunto extremamente científico. Você não sabia, né? Mas nós vamos conversar sobre isso hoje. Eu sou o Tata Zezinho França do Kabila e este é o canal do Tata. Você está na nossa conversa de candomblé. E você é muito bem-vindo. Desde já eu te peço que você já desça, você se inscreva, acione o sininho das notificações e compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe esse vídeo e os outros vídeos do canal para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações que nós trazemos aqui e o YouTube possa entender que nosso canal tem relevância. Isso vai ajudar bastante o Tata aqui. Tá bom? No mais, comentem. Participem dessa conversa comigo. Vamos bater um papo juntos. Eu quero aprender com você. Você com certeza tem coisas para me ensinar e eu vou ficar muito feliz em aprender. Tá bom? Mais uma vez então, você está no canal do Tata, é a Conversa de Candomblé e eu sou o Tata Zezinho França do Kabila e vamos falar hoje sobre manifestação, possessão e incorporação, mas depois da vinheta. Vídeo novo no canal. Hoje o assunto é bastante complexo. Nós vamos falar sobre incorporação, manifestação e possessão. Eu sou o Tata Zezinho França do Kabila e essa é a nossa conversa de candomblé no canal do Tata. Se você ainda não é inscrito, por favor, eu te peço que se inscreva e acione o sininho das notificações e compartilhe nosso vídeo. Se você gostar, dê um joinha, um like. Se você não gostar nem de mim, nem dos vídeos, dá um dislike, não tem problema. E compartilhe com seus inimigos. Vai ajudar do mesmo jeito, queridos. Pois é. Existem três termos que são usados dentro das nossas religiões, tanto na Umbanda, na Encantaria, na Goebá, na Jurema, no Candomblé. Aonde for, você vai encontrar uma dessas três palavras: possessão, manifestação ou incorporação. Algumas pessoas falam, o orixá está em terra. Olha, e tem algumas outras pessoas que eu conheço que dizem ver o orixá entrando pela porta ainda. Olha, eu vi o orixá entrando pela porta e chegando e tomando aquela pessoa e ela virou. Ela virou. Eu gosto dessa palavra. Virou. E vamos conversar sobre o virou. Daqui a pouco guardem esse virou. Tá bom? Para nós entendermos a questão da manifestação, da incorporação e da possessão, nós precisamos saber do que nós estamos falando. Nós temos três tipos de situações totalmente diferentes. Nós temos os orixás, nós temos os catiços, que são aqueles entidades elementais que nos tomam, mas que tiveram vidas e morreram, e, né, que são caboclos, que são marinheiros, marujos, baianos, boiadeiros, caboclos, como eu já disse, e tantas outras, preto velho, no caso da Umbanda, meus amores, que eu amo demais. Mas nós temos os orixás. Para nós entendermos isso,
Vamos ter que entender o que é orixá, tá bom? E a terceira modalidade é a modalidade dos quiumbas e entidades chamadas erroneamente de espíritos perturbados, como diz minha irmã de santo. Perturbados. Que são o que nós chamamos de egum. Espírito de porco. E pior, tem os quiumbas, que são seres que são formados de restos de energia. Não tiveram vida, não viveram, não morreram, mas são formados nos restos de energia que são deixados irresponsavelmente no meio da rua ou em outros lugares, ao invés de recolher e dar destino para eles no que nós chamamos de urupim. Quando você abandona esses restos ou não limpa adequadamente o resto de um ebó, você forma entidades muito perigosas ali naquele resto, né, de energia ali que é chamado os quiumbas. E eles acabam tendo personificações. E são perigosos ao ponto de até matar famílias inteiras. Porque eles são extremamente perigosos, são vampiros mesmo. Eles se alimentam da força vital das pessoas. Agora, essas coisas, o que elas fazem? Elas incorporam, elas dão possessão ou elas simplesmente se manifestam. Para nós entendermos tudo isso, vamos começar falando de orixá, tá bom? O que é orixá? A ciência vai explicar orixá pelo conceito teogônico, tá? Pela teogonia. Ou seja, a criação de todas as coisas a partir de um Deus. E cada religião traz a sua explicação, o seu Deus criador. Nós, no Candomblé, nós acreditamos que o Olodumare criou todo o universo e depois criou 400 seres celestiais chamados Babá-Funfuns, Babá-Oruns, ou chamados Babá-Orixalás. Desses 416 vieram criar a Terra junto com o primeiro ser criado, que foi Exu, que é o Senhor dos Caminhos, que fazia a ligação do Orum com o Aie. Aqui criou-se toda a Terra e criou-se o ser humano. O Batalá teria trazido os Oris, que deu a personalidade de cada encarnação, vamos usar essa palavra porque é mais fácil se entender, e que é chamado de Ori, um orixá chamado de Ori, junto com os Eledás, ou seja, o seu espírito. Só que esses Eledás que foram trazidos, eles foram encantados juntos com os elementais da natureza, ou seja, eles são os orixás que nós conhecemos. Os orixás, eles não são todos iguais. Eles têm, na Terra, existem os orixás do Aie, ou seja, do Orum, aqueles que estão lá em cima, que nunca vieram para cá, e os que estão no Aie, aqueles que não voltam nunca mais para lá, porque o caminho entre o Aie e o Orum foi rompido, foi fechado por Olodumare. Desses que estão aqui, existem os Irumolés e os Eborás. Os Irumolés são aqueles orixás que foram encantados e personificados. Então você tem os mares e oceanos, que é o Locum. Então aquilo ali é um Irumolé, um orixá que foi criado aqui a partir de um elemento da natureza. Entendeu? Obaoluoaê, o rei e o senhor da terra, que os Jejes vão chamar de Sapatá, ou Saponá, e os Angolas vão chamar de Kaviungu. E a lava dos vulcões que vai solidificar a terra, que é o Xoguinhá, esses são os Irumolés. Agora existem os Eborás, que são seres mitológicos que foram formados a partir de fundamentações de quando o ser humano já estava na Terra. Ou seja, ele precisava explicar essas forças da natureza para poder construir um sistema religioso. Esse sistema religioso se constrói normalmente, isso é um outro vídeo, não cabe aqui, a partir de mitos. Então ele cria mitos para explicar aquela força da natureza e esses mitos se tornarão eborás, ou seja,
personagens que vão dar origem a um panteão, ou seja, um grupo de deuses, que nós chamamos de orixás eborás. Esses irumolés e esses eborás vão se encantar nos espíritos que encarnarão a partir de então. Ou seja, você nada mais é do que a primeira manifestação do seu orixá. O seu espírito é a primeira manifestação do seu orixá na criação do ser humano. Então, se o seu espírito é o seu orixá, você não incorpora e não tem possessão, não existe nada vindo de fora para dentro. O seu espírito já é ao próprio orixá, só que ele não sabe disso. E aí precisamos, então, de uma série de atos sagrados que vai chamar a existência este arquétipo no seu espírito. Eu preciso explicar para o seu espírito que ele é uma divindade. Para isso, nós sabemos que nós precisamos de uma coisa chamada de Odubiberê, ou seja, da iniciação. Quando eu faço essa iniciação, eu conto para o seu espírito que ele é uma divindade. Ou, logo depois disso, nós temos dois arquétipos em você. Você mesmo e o seu orixá, que é você mesmo. E aí tem uma chavinha, um controle remoto, um Bluetooth. Esse Bluetooth chama RUM, Adjá, ou reza, ou a palavra, ou ofó de um mais velho, do seu pai, da sua mãe de santo, que vai acionar o controle remoto, o Bluetooth, e você vira. E a palavra virar está adequada. Você está na frente e o seu orixá, o seu arquétipo da divindade está aqui. Quando você vira, você vai para trás e ele vem para frente. E você passa a ser a divindade. Parece simples, mas não é simples. Não é simples. Aí você me dirá, então, ô Tata, eu não incorporo de orixá? Não. Você manifesta o orixá que já existe em você. Você é o orixá. Você é a divindade. Só que o arquétipo que você apresenta no dia a dia é um arquétipo cotidiano. O seu orixá, ele se apresenta como divindade quando ele é acionado uma chave que o traz à tona, à existência. Aí, então, a divindade toma o seu corpo. Não é toma o seu corpo? Não, ele toma o seu corpo no sentido de que ele se manifesta no todo o seu resplendor divino. O que faz de você um deus, uma deusa. Beleza? Aí, quando eu viro de caboclo, aí não é. Porque o caboclo é um ser que viveu, morreu. O baiano, o boiadeiro, o preto velho, o marinheiro. É totalmente diferente. Ele não é uma divindade que habita em você e se manifesta. Ele se aproxima de você. Ele toma o seu corpo? Não. Ele é um espírito? Não. Porque o espírito não permanece nesse plano terrestre quando as pessoas morrem. Não tem vibração suficiente para ele aqui. Então ele vai embora. E o que permanece? O que permanece é o que nós chamamos de eguns. Ou seja, é um corpo que a teosofia vai chamar de corpo astral. E o espiritismo chama de corpo perispiritual. Este corpo que eles adoram a palavra ectoplasmático, né? Mas, polêmicas à parte, na verdade é um corpo etéreo mesmo. Esse corpo etéreo que permanece com você, que nós vamos chamar de Ori, enquanto está vivo, ele pode permanecer ainda como essência, sendo alimentado pela energia vital que é concedida a ele. Mesmo ele desencarnado, mesmo ele separado do corpo físico, que já foi enterrado, já foi
destruído pela própria natureza, né, consumido, e sem o espírito propriamente dito que foi enviado. Mas que maluquice, pai de santos! Estava dizendo então que alma e espírito são duas coisas diferentes? São. Isso é bíblico. Lá em Eclesiastes diz que a palavra de Deus é uma faca de dois gumes que faz a separação das juntas e medulas e do espírito e da alma. Isso vai muito ao encontro daquilo que o próprio Platão vai dizer quando ele diz que o homem é um ser tricotômico, ou seja, ele é dividido em três partes: soma, pneuma e psique. Soma, corpo; pneuma, o espírito; e psique, a mente, a cultura, a força existencial, aquilo que faz você ser existencialista. Existencialista não. Existencial. Você existe porque você tem uma alma, que é a força vital que existe em você. Beleza? É isso. Então você é um ser dividido em três partes. Se esta primeira parte chamada soma é o corpo, tá, ele é o ponto passivo. Nós temos o espírito, que é ligado ao orixá, ou seja, a essência espiritual trazida para a terra. E nós temos a alma, anima, psique, que ela se manifesta, ela não pode incorporar um corpo que ainda está vivo. Por quê? Se tem um outro psique dentro dessa pessoa, ou seja, um egum ali dentro, eu tenho um egum dentro de mim, ele só está encarnado. Ele ainda está vivo. Você tem um egum dentro de você, só que ele está vivo. É você. Quando você morre, esse egum fica solto. Este egum não pode entrar num corpo que já tenha um outro lá dentro. Esta entidade não pode entrar num corpo que já possua um outro tipo de corpo desta natureza, um psique dessa. Se você é dividido em três partes, uma quarta parte não pode adentrar este conceito perfeito, esta trindade que é você. É por isso que as religiões falam de trindade. Por quê? Deus é trino porque você é trino, e você é trino porque Deus é trino. Se Deus é uma trindade, em todas as religiões é assim, no hinduísmo é assim, Shiva, Brahma e Vishnu, por exemplo, tá? Nós temos essa trindade com o Criador. Como é que um quarto corpo pode incorporar, ou seja, adentrar um corpo vivo? Não pode. Não tem como. Então, este quarto corpo não incorpora. Não incorpora, não incorpora. Então, o que nós vamos ter é uma possessão. Nós temos pontos de energia. E um dos pontos de energia, segundo a teosofia e segundo outros conceitos de sabedoria teosófica, é este ponto frontal, aqui chamado chakra frontal, aonde está localizado o nosso olho de Java. É aonde tem um tal de cordão de prata que faz a ligação com o nosso, justamente com esse nosso corpo astral, esse corpo sideral, perispiritual, depende da cultura que vai chamar de modos diferentes. A possessão, imagina este ponto aqui, onde está a sua consciência, o seu psique, sendo um canal de USB, uma entrada USB. Eu desplugo o seu cérebro, ou seja, o seu psique, e plugo um outro drive externo, um outro HDMI ou um outro pendrive. Plug. Esse pendrive vai chamar Tranca-Ruas. Esse pendrive vai chamar Caboclo Sultão das Matas. Esse pendrive vai chamar Martim Pescador. Esse pendrive vai chamar Caboclo Eru. Ele entrou? Não, mas ele está influenciando, ele está possuindo o seu cérebro e automaticamente todo o seu corpo através do seu sistema nervoso. Ele entra no seu corpo? Não. Mas ele possui o seu corpo através de um sistema externo de informações.
Isso é para você tentar entender um pouco o que eu estou dizendo. Complicado tudo isso, né, Tata Zezinho França do Kabila? Eu não sei, mas eu acho que o Tata Zezinho França do Kabila é louco. É. Você gosta das minhas loucuras? Pô, se você gosta, se inscreve no meu canal, por favor. Se inscreve aqui, acione os sininhos da notificação. Isso das notificações faz com que o YouTube entenda que a gente tem algum tipo de relevância e possa distribuir os nossos vídeos. Tá bom? Porque, olha, sinceramente, eu não vou fazer loucura aqui nesse canal, contar mentira, jogar abusos pela internet e me fantasiar de baiana do acarajé e dançar ula-ula aqui para poder conseguir inscritos. Eu vou continuar fazendo um trabalho sério. Se você gosta do meu trabalho, por favor, me ajude a ter a relevância e o YouTube possa entender que a gente está fazendo uma coisa séria aqui. Tá bom, gente? Voltando, continuando. Eu sei que isso é muito complexo, isso é muito difícil. Eu vou colocar isso dentro dos cursos que nós vamos fazer a partir do próximo mês. A gente vai começar a anunciar esses cursos a partir dessa semana e chamando vocês para se inscreverem nesses cursos de ciência da religião. E ele é muito complexo mesmo, ele é muito difícil de ser entendido. Mas eu espero que a gente tenha conseguido trazer alguma luz sobre esses conceitos básicos. Espero que eu tenha conseguido trazer alguma luz. Possessão é uma coisa, incorporação não existe e manifestação é quando é o seu orixá. O seu orixá ele não incorpora, ele só se manifesta porque ele é você. Incorporação não existe em nenhum momento. Nenhum momento ninguém incorpora de nada. Porque você não pode estar ao mesmo tempo, receber ao mesmo tempo duas entidades idênticas. Aquela lei de Lavoisier, que dois corpos não podem permanecer no mesmo espaço, você não pode coabitar com outra pessoa que não seja você dentro do seu corpo. É isso. Então ninguém incorpora nada. Ninguém incorpora nada. Não existe incorporação. Existe manifestação e existe possessão. O problema é que a palavra possessão, ela, pelo lado cristianizado da coisa, parece coisa de possessão demoníaca, coisa de diabo, coisa de demônio. Ah, ele está possuído pelo capiroto, pelo satanás, coisa né? Aquela coisa do exorcista, né? Vamos chamar de exorcista. Não, nem sempre é isso, não. Quando o Bezerra de Menezes, ele se apresenta lá com o Divaldo Pereira Franco, com o falecido Chico Xavier, aquilo era um processo de possessão. Ele só plugava e começava a usar o HD, né, a CPU. Né? A CPU, porque quando você tira, você coloca um pendrive um HD externo, um pendrive no seu computador, o seu HD para de transmitir as informações para o seu computador e as informações serão aquelas que constam do pendrive. O seu computador ele passa a ser regido pelas informações do pendrive. É justamente isso que acontece numa possessão. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, porque nem sempre é uma entidade boa e de luz que está ali nesse processo de possessão. Né? Às vezes é algo que é um egum que é ruim, que a gente precisa dar destino para ele. Para isso que existe ebó. Mas às vezes no caso das entidades, são coisas boas, né? São coisas boas. Tudo bem, gente? E olha, deixa eu te dizer uma coisinha. Casos de entidade, pombagira, exu, caboclo, eles só se apresentam em possessão em casos de extrema necessidade. Eles têm iluminação e informação e esclarecimento suficiente para saber que eles não têm que ficar batendo papo, que vem aqui para tomar cachaça e falar bobagem.
Eles não têm, eles têm mais o que fazer na morte deles, né? Porque eles já estão mortos. Não na vida, mas na morte deles. Eles têm mais o que fazer, eles têm mais gente para ajudar, para cuidar, eles estão aí para ajudar pessoas, não para vir bater papo, falar bobagem, tomar cachaça, ficar bêbado, largado no candomblé dos outros, fazendo os filhos de santo passar vergonha, tá? Se é isso que você faz, para de fazer isso. Toma cuidado. Toma cuidado. Normalmente, quando isso acontece, não é nenhuma entidade que está ali presente, viu? Portanto, entenda, a entidade, o catiço, ele vem para ajudar, para fazer alguma coisa, ou então para participar de uma festa, e não para fazer você passar vergonha. Se você está passando vergonha, é culpa sua, é você mesmo que está fazendo isso, entendeu? A entidade não está aqui para mostrar, tomar uma caixa de cerveja e 5 litros de uísque e 10 litros de martini para dizer que ela existe. Se você está fazendo isso, é você que está fazendo. A entidade não precisa disso porque ela não tem que provar nada para ninguém. Ela não tem que provar nada para ninguém. Ela já provou tudo que ela tinha para provar em vida e depois que ela morreu. E todos esses séculos que ela está aqui. Você acha realmente que ela vai tomar o seu corpo para passar uma vergonha dessa? Para ficar bêbado, vomitando no candomblé dos outros, largado em cadeira, largado em calçada, dando problema, arrumando briga em macumba? Fala para mim. Você acha realmente que a entidade se propõe a este papel? Se isso está acontecendo, não é a entidade, é você. Se isso está acontecendo, se preocupe com isso, hein? É melhor tomar cuidado e se corrija. Não é a entidade que você tem que corrigir, não. Se corrija. É você. O problema é você. É você que fica bêbado. É você que dá show. É você que bota pólvora no chão para se aparecer e acaba se queimando ou queimando as outras pessoas, machucando as pessoas. É você que se corta ou corta as pessoas querendo dançar em cima de caco de vidro. É você. Você que tem problema mental, tem cocô de galinha na cabeça. Você não tem uma entidade, você não tem uma pombagira, você tem uma coisa chamada cocô de galinha na cabeça. Tá? Então é melhor você limpar o galinheiro. Né? Então não fica botando culpa nas entidades das besteiras que você faz. Porque a entidade não faz isso. A entidade não faz isso. Tá bom? No mais, como sempre, eu falei demais. Mas é tão bom bater papo com vocês. Isso aqui é isso mesmo, gente. É papo, nosso papo de candomblé. É aquilo que a gente conversa depois do candomblé, na mesa, batendo papo, brincando. As conversas que saem dentro das funções. É isso que eu pego, vou pescando e trago aqui para a gente bater papo. As perguntas que as pessoas me fazem. Por isso, se você tem alguma pergunta para fazer, algum comentário, alguma sugestão de pauta, coloca aí nos comentários. Eu quero te ouvir. Quero aprender com você. Entra aí, coloca nos comentários e a gente vai ficar muito feliz. Talvez o próximo vídeo seja uma resposta à sua sugestão. Se inscrevam, acione o sininho das notificações, compartilhem e dê um joinha, um like. E comentem, gente. Ajude a gente. Porque, como eu disse, eu não vou fazer estripulia aqui para ganhar inscrito. Eu vou continuar sendo a pessoa séria que eu sou. E falando a verdade. Tá bom? Não se esqueçam dos nossos livros. Os livros estão na nossa estante. Aqui tem o QR Code. A estante Zezinho França, da editora Ueto. Todos os nossos livros estão lá. A coleção do conhecimento da religiosidade popular do Brasil. Os livros sobre ciganos e o nosso mais recente livro, que é o livro Kizomba, Cosmogonia Bantu. Tá bom? É o culto Congo Angola no Brasil. O livro é extremamente necessário. No mais, que Babami Odé e Boalamo abençoe a vida de todos vocês. Abençoe minha mãe, abençoe meu pai, ao passo que me lembrarei, dirá. Mojuba, Colofé, Macuyu, do pé.